Boa noite, meus amigos. Boa noite, Charles. Boa noite, Roberto Espínola, que ficou até terça-feira comemorando a Recopa. Por isso que não apareceu no sábado. E estamos aqui para estar falando um pouco mais sobre o Fluminense, no nosso canal Unido e Forte pelo Flu. Lembrando que o canal é onde a gente vai expressar as nossas opiniões, as nossas visões de futebol. E hoje estamos com o nosso PVC, que é Roberto Espínola. Seja muito bem-vindo, querido. Boa noite, meus queridos tricolores. Saudações tricolores. E queria, logo na estreia, agradecer a vocês dois em confiarem a companhia com vocês nesse novo projeto, que é um projeto simples, humilde, mas bastante ambicioso, em que vamos falar muito do Fluminense e eu me proponho aqui a dissecar alguns assuntos, falar um pouco da história e principalmente as combinações táticas. Vamos Maravilha. aí. Boa noite, Alexandre Carneiro. Boa noite, Roberto Espínola. Prazer estar com vocês. Agora o time está completo, o PVC chegou. Vamos falar do nosso querido e amado Fluminense. É isso aí. E só para lembrar, a gente vai estar aqui falando sobre os assuntos, de vez em quando está arriscado pintar alguma notícia, alguma coisa, e aí o Super Charles e o nosso PVC Espíndola prontos aí para soltar as grandes notícias. Posso soltar uma bomba logo na estreia? Pode. Opa! Apurei que o número 3 não está reservado por acaso. Para a alegria do nosso irmão Charles de Santi, Thiago Silva já tem um acordo com o Fluminense. Cara, isso é uma bomba! Excelente notícia. Excelente notícia. Muito bom. Então, o número 3 está separado, devidamente separado, por isso. A gente já suspeitava, né, Robertinho? Mas Olha, não vamos falar. Pode encostar Paulo Gione, Mário Bittencourt e Fred na parede que eles não vão confessar. E estão fazendo um trabalho muito forte para Belli não soltar isso primeiro que eles. Gente, que maravilha. Maravilha. E que é interessante, né? Porque hoje a nossa conversa, exatamente depois de ter perdido o último jogo, causou um alvoroço danado, todo mundo começou a ficar tenso, e eu não sei nem se é tão pertinente essa tensão toda. E o que a gente vai estar falando outro é exatamente preocupante. E depois dessa bomba que você acabou de noticiar, eu vou perguntar duas vezes. É preocupante esse cenário? Olha, meus amigos, eu acho que não. Eu acho que o Campeonato Carioca foi laboratório. Nós não repetimos o time nenhuma vez. Existiu um critério da utilização dos jogadores. Muitos testes foram feitos, só que quando foi para valer, na decisão da Supercopa, não teve surpresa. Foi o que tínhamos de melhor. O jogo do Botafogo, o time foi muito mal. Estavam quase todos de ressaca. Quem não estava de ressaca, estava de ressaca de sono. Isso foi notório, né? E outro pequeno detalhe, o laboratório acabou. A roupa suja foi lavada dentro do vestiário. Olho no olho. Eu fiquei sabendo. A cobrança foi direta. E um dos que mais cobrou pesado foi o Fred, né? Super Inclusive, Fred. ele disse o seguinte: vocês têm que honrar esta camisa. Foi a frase que ele colocou. Honrei e errei também com ela. Eu fui expulso em uma decisão de Sul-Americana. Vocês estão tirando um peso das minhas costas, só que a brincadeira acabou. A partir de agora, a brincadeira acabou. Eu acho que não é preocupante, eu concordo com o Robertinho, mas incomoda, tá? Incomoda o fato de não vencermos um clássico há 11 jogos, incomoda o fato de não vencermos o Botafogo há 2 anos,
A última vitória, como eu falei no último vídeo, foi com o gol do Manuel, aliás, um bonito gol, mas incomoda sim. Mas isso porque o Botafogo não vai para a final, né? Agora, Se fosse se a para a gente final, a parar gente para ganhava. analisar, se a gente parar para analisar, todos esses clássicos, eles aconteceram em algum momento muito conveniente para os adversários. Por exemplo, jogamos na grande maioria deles com time reserva, com time misto, porque estávamos envolvidos em jogos maiores, em jogos mais importantes, de maior apelo, jogos internacionais. Soma-se isso ao fato de que nós, esse ano, começamos a temporada com uma defasagem muito grande, com um atraso com relação aos nossos adversários. Então, nós realmente precisamos ajustar o time. A cobrança, eu acho que foi muito válida, que o Robertinho noticiou. Vamos melhorar e o tempo de errar já acabou. Agora nós vamos jogar com vontade, jogar para valer e está valendo taça. É por aí também, eu também concordo. Eu acho que esse alvoroço todo é descabível, entendeu? Realmente para alguns para poder atrair o holofote, a atenção, né? Do telespectador, de quem quer assistir. E é um sensacionalismo que não precisa. O Diniz ele sempre focou muito em jogos decisivos. E como o Charlinho falou, a maioria dos jogos de clássico não eram decisivos. Agora, na decisão, a coisa funciona de forma diferente. Aconteceu isso no ano passado. E aí, quando a gente fala do Botafogo, a gente brinca, mas é verdade, a gente não pegou o Botafogo em momentos de decisão. Então, realmente, o Botafogo não foi para a final no passado, e não foi esse ano de novo. Ou seja, não vamos pegar o Botafogo em momentos de decisão. Essa é a verdade. Aí, dentro desse cenário, então, como vocês acham que a gente está para o Fla-Flu? Que é a nossa campeonato agora, né? Buscando o tricampeonato. Eu acho que o Flamengo tem a vantagem. Acho não, né? É óbvio que o Flamengo tem a vantagem. Vamos jogar o primeiro jogo com o nosso mando, o segundo com o deles, provavelmente com o Maracanã transbordando de gente. Agora, vale lembrar que ano passado eles venceram o primeiro jogo e abriram uma boa vantagem, ganharam de 2-1, e no segundo jogo a gente goleou. Certo, Roberto? Eu vou falar uma coisa aqui da minha cabeça, tá? Nós temos eu acho que a torcida do Fluminense tem que fazer a diferença no primeiro jogo. Porque a gente não terá o nosso principal jogador. E na segunda partida, a maioria será rubro-negra. Então, nós teremos o nosso principal jogador de volta. Existe uma dúvida de como iremos. Eu iria com o Alexander no lugar do André e o Martinelli jogando mais recuado. O Martinelli tem estrutura e tem feito aquela sustentação na saída de bola. E o Alexander daria o equilíbrio necessário pelo lado esquerdo nas saídas do Marcelo. Aproveitar este Fla-Flu para que o Marcelo seja o diferencial. Não jogando como meia, porque ele não está acostumado a jogar de costa para o gol. Jogando como um lateral, mas tendo a liberdade de sair, sabendo que o Alexander vai fazer a cobertura por ali. Nós perderíamos um tipo de sustentação, porque o André é o melhor volante do Brasil hoje, mas ganharíamos em mobilidade e eu acho que o time fica mais equilibrado. Não teremos aquele esquema de, no intervalo, tá perdendo, tirar um zagueiro. Tá? Roberto, deixa eu falar uma coisa. Ninguém falou sobre isso, é uma coisa que vem na minha cabeça, né? Você acha difícil a gente entrar com a zaga, com o Thiago Santos e o Marlon? Ah, não, o Marlon tá machucado, né? Não, já voltou. Então voltou. E colocar o Felipe Melo para volância no lugar do... Acho que teria 3 ali para proteger. O Carneiro, o Diniz, todo mundo acha que ele é maluco. Mas ele só faz o que ele treina. Inclusive, o time jogar com 10 tem sido treinado, tá? Sim, sim.
E ele Eu não gostaria de treinou ver o assim? Felipe Andrade jogando na primeira volância. E ele não treinou Eu- assim com o Felipe Melo no lugar do André? Não. E outro detalhe, eu falei do Alexander, tá? Seria a minha opção. Mas eu acho que não é a opção do Diniz. A opção do Diniz é recuar sim o Martinelli, mas colocar o Lima. Eu não gosto muito do Lima. Eu não concordo, mas Eu eu tô gostaria de ver o Felipe Andrade. O que você acha, Roberto e Alexandre? O que Eu, vocês acham? O Felipe Andrade jogando na primeira volância, conforme jogou no início do Carioca, e jogou eu muito acho, bem, se eu acho que ele não destacou. tem estrutura para pegar o Flamengo agora. Eu também não colocaria nesse Não, momento. Os caras vão baixar o sarrafo e Se eu acho que ele ele já não aguenta. tivesse jogado algum clássico, alguma coisa assim, tudo bem. Eu até colocaria o Felipe Andrade como zagueiro, como volante, não. Agora, o treino de hoje foi um espetáculo, né? Golaço de JK, Marcelo arrebentou no treino. Parece que o pessoal está muito motivado para esse jogo. Parece que o treino tem sido muito bem aproveitado. Os líderes do elenco tiveram uma outra conversa na reapresentação. E nessa conversa, eles resolveram assumir um certo protagonismo. Passaram como deve tranquilidade. ser. Hã? Como Passaram, deve ser. passaram tranquilidade para os meninos. O próprio Marcelo disse: a responsabilidade é nossa e vocês joguem o futebol de vocês. O John Arias está incomodado e o Germán Cano está com uma fome danada. Ele falou para um amigo que não estreou na temporada. E é perfeito. A gente Ele falou não, disso, né, ele não no primeiro. mentiu, né? A E gente ele falou não sobre mentiu. isso no primeiro programa, lembra? Verdade. Agora, você acha que a gente, pelo desempenho do JK no treino, você acha que a gente deve começar espetando o Flamengo, tirar o Keno e JK na esquerda, Arias na direita, municiando o Germancano? Eu não acho, não. Eu não gosto desse sistema. Eu Para também não jogar com gostaria. JK e Keno tem que ser com 4 atacantes. E JK e Arias, Germancano e o Keno no banco. Esse esquema de 4 atacantes é um esquema kamikaze. Eu só me lembro de ter dado certo contra o Olímpia. Em outras 2 vezes. oportunidades, a gente passou muito sufoco. O time fica muito exposto, perde completamente o meio-campo. Eu acho que não dá para fazer isso porque a nossa zaga é muito lenta. Não, Agora, contra o Flamengo, não, nem pensar. Nós não temos mais o Nino. comparando com o ano passado, né? A gente tem um elenco e um banco melhor do que o ano passado, e eles têm um técnico melhor do que o técnico do ano passado. Né? Então, eu acho que vai ser 2 jogos bem parelhos, não? O jogo é muito difícil. O confronto mais difícil ainda. Só que o Flamengo está mais jogado. Ele acertou o esquema. Só que jogar com De La Cruz, Arrascaeta e Pulgar é muito bom quando tem a bola. Fica sem poder de marcação, né, Roberto? Perde muito, apesar do que o Pulgar é muito bom volante, com o De La Cruz e com a Arrascaeta, perde um pouco. Então, o confronto é muito equilibrado. Muito E equilibrado. você está Outro coberto detalhe, de razão. nossa zaga é lenta, mas a deles também é. Ou seja, vai ficar bem quem estiver com a bola no pé. E a gente costuma ter mais posse de bola contra eles. Isso que eu ia falar. Por característica do dinizismo, nós quase sempre mantemos a bola em nosso poder. No último Fla-Flu, não foi isso que ocorreu. No primeiro tempo, inclusive, nós tivemos menos posse de bola do que eles. Mas, no segundo tempo, quando a gente estava bem, aconteceram os fatos deles fazerem o segundo gol, que nós tivemos que ir para cima. Para mim, quando a gente fala em último Fla-Flu, eu lembro do ano passado. Esse Fla-Flu sem ser decisão, eu nem lembro dele. Aquele foi fantástico, realmente, inesquecível. Aquele gol do Marcelo deixando o Gerson no chão foi fantástico. Outro detalhe, o Gerson, para mim, é o equilíbrio do time do Flamengo. Mas o Tite achou uma posição
com o De La Cruz mais recuado. Contra os times, entre aspas, de menor investimento, funciona. Eu quero ver contra um grande. O De La Cruz é um jogador muito agudo, né? Muito objetivo. Sempre indo em direção ao gol. O Arrascaeta ele não segura a posição, verdade. Mas eu quero saber quando ele estiver desconfortável. Agudo, muito agudo. Eu quero ver quando ele estiver desconfortável, porque vai ser trocação. Então, Carioca não é preocupante. Não, agora que vai valer. O Carioca vale o semifinal e final. A fase de classificação. Tanto é que nós empatamos com Volta Redonda, nós empatamos com Boa Vista, mas também nós fomos o único time que ganhou do Nova Iguaçu. O único grande que ganhou do Nova Iguaçu. E continuaremos assim até a final. O Vasco que se cuide, porque o time do Nova Iguaçu é um time muito bem organizado. Muito bem treinado. E pode surpreender. Você vê que existe um sincronismo, a recomposição, a transposição deles, eu acho muito legal. Eu gosto de ver o jogo do Nova Iguaçu. Não, perfeito. Então já estamos fechados com o Carioca. Eu só lamento, Carneiro e Espíndola, o fato de que não seremos tricampeões em cima do Flamengo. Eles não serão vice. Na verdade, cairão na semifinal. Está arriscado ser bem estilo Fluminense, né? A gente ser campeão, tricampeão em cima do Volta Redonda, e aí daqui uns 2 anos, mas também vocês ganharam do Volta Redonda, ninguém lembra de nada como foi. Brasileiro começa dia 14 de abril. A gente está com um time bem preparado, provavelmente Douglas Costa só volta para o Brasileirão, né? E aí? Para mim, é a principal competição do Fluminense esse ano. Teremos um início de Campeonato Brasileiro com rodadas bastante difíceis. Mas eu acho que a gente está muito bem preparado, com 2 elencos muito bons, que conseguem ter substituição, que era o que faltou a gente no ano passado. Eu vejo o Fluminense muito bem para o Brasileirão. Muito bem mesmo. O que vocês acham? Você acha que o Fluminense está pronto? Vocês acham que o Fluminense está pronto hoje? Hoje não, mas eu costumo dizer que o time do Diniz fica pronto sempre em abril. Pronto. Aí ele vai bem até julho, agosto, chega em setembro, ele dá uma pequena queda, aí quando chega metade de outubro, novembro, decola. Eu também acho que não esteja pronto. Porém, costuma crescer muito em jogos decisivos, em jogos grandes, como aconteceu com a LDU. Tirou um elogio do técnico da LDU que nos deixou bastante envaidecidos. Falou que o Fluminense hoje é um dos melhores times do mundo. E é um técnico espanhol, renomado, conhecido na Europa e respeitado. Por ter falado isso, eu até acho que ele entende muito de futebol. Ô Charles, eu vou dizer uma coisa. Você assistiu o jogo pela televisão, você fica mais perto dos lances, mas no estádio você consegue entender a movimentação. É uma visão macro, né? O Fluminense jogou contra a LDU de uma forma. Eu estava atrás do gol no setor sul, então deu para prestar bastante atenção em como o Fluminense se impôs. Tá? O John Arias foi o grande jogador da partida, decisivo. E ele, além de dele decisivo, ele assumiu a responsabilidade. Mas uma partida muito correta, uma excelente partida do Thiago Santos. Sim, sim. Ele não perdeu. Pode dizer, ele errou um passe numa virada de bola que ele tentou acertar o Samuel Xavier, o cara interceptou. Você está me dizendo que a gente vai ter 2 TS no Brasileiro? O original é o da Shopee. Pode ter TS 3 e TS 29. Aí é o seguinte, vamos analisar o jogo. Nós não tivemos nenhum susto. A primeira defesa, eu acho que foi a primeira e única defesa do Fábio no jogo, foi aos 2 minutos do segundo tempo. Uma saída errada, que o cara veio correndo pelo meio da coisa, o Thiago dividiu com ele e ela espirrou para o Fábio. Só. Foi um verdadeiro massacre.
E o nosso, nem quando nós ficamos com 10. Nós continuamos em cima. Aí Então, apareceu o domínio. Não se preocupa, então. Não se Apareceu preocupa. o domínio, mas apareceu também que o nosso time não está finalizando e criando situações de gol como acontecia no ano passado. Ô, Robertinho, a bola tá chegando pouco pro Cano e quando chega, ele tá fazendo o que ele falou que não fazia. Ele sempre falou, eu bato de primeira porque a chance de entrar é grande. Ele não tá fazendo isso, ele tá Não tá surpreendendo. ajeitando para depois chutar, ou seja, ele tá sem confiança. Nesse jogo, inclusive, veio uma bola no primeiro tempo que ele dominou com a perna esquerda para a bola subir e ele bateu mascado, ela quicou e o goleiro conseguiu defender. Então, e eu não vi mais finalização do Cano. Não, ele tá com medo. Eu acho que esse ano o brasileiro, se ano passado o ano foi do Cano, para mim esse ano é do Arias. Ele vai destruir o brasileiro. Estão falando só em Arrascaeta, você vai ver o Arias destruindo esse ano. Eu estou achando outro detalhe. Nesse caso aí do Cano, o estado do gramado do Maracanã também está influenciando nisso, tá? Não é só no Maracanã, no Volta Redonda, os outros gramados em que nós jogamos. Para pegar de primeira, ela tem que estar lisinha. E nesse jogo contra a LDU, o gramado já estava recuperado, tá? Até então, não. Mas agora não tem mais desculpa. E as mudanças do brasileiro, Robertinho? Você viu isso? O VAR, a explicação da decisão agora vai ser por microfone no público, estádio, todo mundo ouvindo. Sempre que o árbitro for até o vídeo, o árbitro de campo, o que ele decidir, o que ele vê, ele vai ter que compartilhar com todos pelos alto-falantes. Transparência, gente. Transparência. Acho que isso é uma boa, né? A gente foi muito prejudicado ano passado. Todo mundo vai entender o que está acontecendo. Até para a cultura geral. Entender a regra do jogo. Parar de ficar falando em código. Porque se eles começarem a falar em código, ninguém vai entender. A vaia vai responder para eles, ó, não dá. E essa mudança de estrangeiros de 7 para 9? Não é pra gente, né? Porque a gente fabrica craque, né? Mas temos alguns. Mas é a globalização. A globalização pede isso. Ontem eu ouvi um comentarista renomado, tá, com mais de 80 anos de idade, falar muito mal dessa mudança. Dizer que 5 ou 6 desses estrangeiros sul-americanos jogam bola e que o resto vem para apanhar o dinheiro. Eu não acho. Eu acho que... Você acha que o Arias não faz diferença no Fluminense? O Cano não faz diferença no Fluminense? Arias é o motor do time. Eu estou pensando o seguinte, eu acho que hoje os camisas 10 estão sendo os estrangeiros. E os laterais vão passar a ser, hein? A gente não tem lateral. Os estrangeiros, você pega o argentino, você pega o uruguaio, tem disposição para atacar e defender. A gente vai começar a ver laterais vindo de fora. Olha, os dois laterais esquerdos da seleção do Uruguai estão no Brasil. Piquerez no Palmeiras e o Vinha agora no Flamengo. Eu acho que vai acontecer muito isso, sabe? Eu acho que em termos de lateral e zagueiro, a gente vai começar a receber de fora. Tende a ter um bom volume. Isso, o Fluminense não fez uma aposta agora uma tentativa de arrumar um outro colombiano? Não, então, inclusive o Fluminense está de olho, porque parece que na Colômbia tem outros jogadores também. Tem uma outra situação que a gente estava falando de Fluminense aí, que a gente ia abordar, e eu acabou que passou. Muito me preocupa o histórico patológico do Douglas Silva e do Douglas Costa e do Gabriel Pires. Histórico de lesões musculares. Nós temos hoje o melhor departamento de fisiologia do Brasil. Então, eu acreditava na recuperação desses jogadores. Aconteceu, de novo, 2 lesões em menos de 2 meses. Mas não é porque é início de temporada? Pode ser também.
Eles vieram para ser banco durante o Brasileiro. Não é que vieram para ser banco, não. O Gabriel Pires foi contratado para ser uma opção com a saída do André. E o Douglas Costa veio para brigar pela posição com o Keno. Para mim, quem vai ficar no lugar do André vai ser o Martinelli. Vocês já repararam como é que o cara já está até mais forte? Mais encorpado? Bom, eu acho que o André se ausentou, o Diniz recuou o Martinelli para a primeira volância. Sempre. Eu acho que vai ser ele, e ele está mais forte, ou seja, precisa estar mais forte, porque antigamente, ano passado, batia nele, ele caía e chorava. Mas olha só, ele recuou o Martinelli para a primeira volância. E a segunda? Alexander. Deveria ser. É uma opção, né? Porque ele tem usado muito o Lima, né? O Lima não é volante. E o pior que está falando até em Renato Augusto. Renato Augusto tem que ser aquilo que a gente falou no primeiro programa, Charlinho. A cada 45 minutos vai um. No máximo 60. Os dois se completam. Não, Ganso joga 45, o Renato joga 45. Augusto e o Ganso. Não. Hoje, o nosso elenco propicia a fazer o que foi feito contra a LDU. Perfeito. E foi perfeito. Uma substituição tripla com 3 jogadores de Copa do Mundo. Mudou o jogo. Mudou o jogo, completamente. E a terceira modificação, datas FIFA, campeonato paralisado na data FIFA e mais. Jogador convocado terá 48 horas para a próxima partida. Ou seja, o time... André convocado só vai poder jogar o time 48 horas depois. É uma boa, né? Não é só ele, né? Porque o Flamengo é o mais prejudicado nesse aspecto. Mas nós temos também. André... 48 horas ele tem direito. Não significa que ele vai usar esse direito. Pode ser que ele esteja bem fisicamente. Não, mas não é já isso, joga no dia seguinte. Vai parar de pegar o voo fretado correndo. Entendeu? Tem um jogo da seleção brasileira ou da seleção colombiana hoje. O Fluminense só vai jogar 48 horas depois. Então não é o jogador, é o time? É o time. Ajuste na tabela. É o time. É justo. Eu também acho. Não, e eu acho o seguinte, o que é tratado não é caro. Combinado antes. Não é chegar Assinado em cima da hora, todos. Esse pode, esse não pode, aí para um pode, para o outro não pode. Exatamente. Exatamente. Isso colocar isonomia. Isonomia nisso daí. Eu concordo perfeitamente. Então, beleza. Então, o Brasileirão não preocupa a gente. Não, e tem mais uma mudança aí. Eu discordo de você. Vou começar a polemizar no programa. Eu não acho o Brasileirão o principal torneio do Fluminense, campeonato do Fluminense esse ano, não. A Libertadores. Eu vou de Libertadores e de Copa do Brasil. Para engrossar melhor o caixa, porque o ano que vem nós temos que melhorar o nosso elenco para o Mundial de 25. Mas eu acho que o Fluminense vai correr atrás muito pesado do Brasileirão, até mesmo para presentear o Marcelo. Fala, Charlinho. Nós temos mais uma mudança no Campeonato Brasileiro. A partir desse ano, o artilheiro receberá o troféu Roberto Dinamite, que é o maior artilheiro da história da competição, com 190 gols. Em segundo lugar, temos o Fred, com 158 gols. Então, agora o artilheiro receberá o troféu Roberto Dinamite. Uma justa homenagem aí para o ídolo vascaíno. O que você acha, Roberto? Eu não coloquei aí porque ele jogou no Flamengo e no Vasco, jogou no Fluminense. E vai ser legal ele entregar o troféu para o Germancano. Ele não jogou no Flamengo, não. Não? Não. Quase, né? Quase, bateu na trave. O Flamengo tentou contratar, o Eurico Miranda soube e criou então foi isso. Uma coisa e conseguiu trazê-lo de volta. Ele jogou no Vasco, Seleção Brasileira, Barcelona e Portuguesa de São Paulo. Então é isso. Agora, já pensou um vascaíno dar o troféu para o Germancano? Gente, vocês é claro que o nosso canal é um canal tricolor. Vamos defender o Fluminense sempre, mas existem jogadores que são ícones, né? Só não, uma trajetória dentro e fora do campo.
como ele, como Paulo Roberto Falcão, como Zico. São pessoas verdade. assim que estão acima de uma paixão clubística. Rivelino. Mas Rivelino é nosso ídolo. Eu estou falando Fora. os, entre aspas, inimigos. Adversários. Principalmente eu citei 3 que nos deram tristeza, né? Verdade. Até o Falcão fez a melhor partida da carreira dele em uma semifinal. Reinaldo, né, Robertinho? Hã? Eu era muito fã do Reinaldo. Reinaldo também. Só que Reinaldo teve problema na vida extracampo. Esses 3 tiveram uma vida ele. ímpar. O Falcão fez a maior partida da vida dele. Ele sempre fala isso. Uma semifinal de brasileiro. Gostava muito de ver o Mendonça do Botafogo jogar. Outro também que se perdeu no alcoolismo. Eu tive a oportunidade de participar de uma entrevista ao vivo com o Mendonça no Show do Esporte na Rádio FM 101. Nós estávamos entrevistando o Mendonça e o Túlio Maravilha, os dois no estúdio. E o pessoal mais novo pergunta só para Túlio. Aí teve uma hora que eu falei, gente, a garotada está mandando muita pergunta para o Túlio. Vocês não tiveram oportunidade de ver esse rapaz aí jogar. Isso jogava tanto, só que a concorrência dele era muito complicada. Porque quando ele era camisa 10 do Botafogo... É verdade. O camisa 10 do Fluminense era Rivelino. O camisa 10 do Flamengo era Zico. O camisa 10 do Vasco era Roberto Dinamite. E o camisa 10 do América era Edu, irmão do Zico. Então a concorrência para ele era muito forte. E ainda tinha o Rubens Feijão no Bangu, que também jogava pra caramba. E o Bangu estava começando a montar um time mais forte. Aí o Túlio virou e falou assim, meu amigo, se eu tenho o meio campo com os passes que o Mendonça dava, eu fazia 2.000 gols. Aí muito mudou clássico, né, Roberto? Muito programa clássico. E começaram o pessoal a querer saber do Mendonça. Legal. Um bom relato. Nada como ter o PVC entre nós, né, Carneiro? Não é? É outra história, né? É um privilégio. Copa do Brasil. Vou ficar vermelho, hein? Copa do Brasil. Preocupa? Copa do Brasil é um objetivo muito legal, até por causa da premiação. É um torneio para nós, tiro curto, com a premiação alta, e eu vou ressaltar, precisamos reforçar o nosso caixa. As nossas dívidas estão equacionadas, mas com o caixa encorpado, a gente pode concorrer com os... Porque hoje nós não temos condições de contratar um jogador em que a gente tenha que aportar dinheiro. A gente tem que se limitar a jogador em final de contrato ou então jogador que esteja em litígio com o clube, que a gente não pode comprar ninguém. Mas você acha que a gente vai chegar nesse momento? Pelo seguinte, uma vez eu vi uma entrevista do Mário, né, e por mais que ele fale disso, né, que venha comprar, mas isso não vai ser a prática do Fluminense. O Fluminense não quer mais comprar jogador, porque ele fabrica o jogador. Né? Ele quer trazer pessoas para poder encorpar o elenco junto com os craques que está fazendo. Contratações pontuais, né, Carneiro? Contratações bem pontuais, bem cirúrgicas. Aí, então vamos lá. O Flamengo, vamos citar o exemplo do Flamengo. Contratou 3 jogadores esse ano. 3. Um zagueiro, mas também não vendeu ninguém, né? Um zagueiro, lateral esquerdo. Então, mas ele manteve a estrutura e foi aonde ele precisava. Sim, a espinha dorsal. E ele precisava de um volante, porque gastou um dinheirão no final do ano passado no Alan, e o Alan não joga, mas ele achou esse volante no Ninho. Hoje não quer mais, porque o Igor Jesus tem entrado muito bem quando o Pulgar não joga. Então, a gente pode chegar num patamar não de contratar esse tipo de jogador, mas ir buscar no mercado periférico sul-americano, vamos lá, um volante argentino, como o Vasco fez agora em contratar o Sforza. A gente pode buscar jogadores nesse nível. Nós tivemos no início do ano agora muito próximo de contratar o Gamarra para trazer para o lugar do Nino. O Atlético Paranaense foi mais forte que a gente no dinheiro. É verdade.
Não, entendi. Ou seja, reforçar a caixa realmente para pegar bons nomes pontuais. E hoje, a gente já tem. Não é que nós saímos do SPC, do Serasa, mas hoje os jogadores já querem vir jogar no Fluminense. Verdade. E isso temos que baixar, temos que fazer assim, ó, sempre para o Marcelo. O Marcelo foi o divisor de águas. Se o Marcelo veio para o Fluminense, é sinal de que o Fluminense hoje é um clube respeitado. Pra você ter uma ideia, o Fluminense tinha muito mais. O Marcelo, 8 vezes mais seguidores do que o Fluminense. Um jogador. Nossa. Que qualquer time do Brasil ele tem mais seguidores. Mas o Marcelo é uma marca mundial. Ele empresta a imagem dele para o Fluminense. Os grandes clubes da Europa fazem excursão nos Estados Unidos, na Arábia e na Ásia. É onde tem dinheiro para comprar o produto do clube. Hoje eu vi uma reportagem sobre multiclubes, associações que compram vários clubes. Os americanos são os maiores donos dos grandes clubes. Os americanos estão comprando clubes na Europa. Os europeus, o mercado comum europeu tem 3 clubes a mais do que os investidores americanos. Então, somando toda a Europa, os donos de clubes são 3 a mais do que os americanos. E os Estados Unidos não tem futebol, entre aspas. Mas os caras enxergam... Mas é um bom negócio, né? Futebol, dinheiro. É um bom negócio. É o esporte mais popular do mundo. E eles fazem onde tem muita gente. Aqui, e aí o Fluminense está com 2 bancos, então, para brigar bem com o Copa do Brasil, Brasileiro. Tá. O Fluminense hoje tem como você substituir. Em nenhuma posição a gente toma susto. Na substituição, né? Eu tomo susto em uma delas. Qual será? Vou deixar aqui para vocês. Qual é a posição hoje que nós somos frágeis? Quando o nosso titular não joga, a gente fica apavorado. Eu acho que é na zaga, não? André, na volância? Não. Goleiro, cara, é o goleiro. Caraca, é o goleiro. Putz. O goleiro é um abismo. Do Felipe, né, cara? O Felipe Alves é tão ruim assim, na opinião de vocês? Poxa, agora que ele foi exigido, que até então tava uma coisinha, né? Tá bom. Agora que ele foi exigido, ele começou a mostrar fragilidade. Tanto que ele ficou nervoso no jogo, né? Aquela coisa dele arrastar o jogador, porque ele ficou irritado com a própria, né? Com a própria jogo que ele fez, né? Eu acho que não, Carneiro. Ali foi o jogador do Botafogo que arrastou o cara para dentro do campo, ele estava do lado de fora. Foi isso mesmo. Aí o goleiro colocou ele para fora de novo, aí veio o outro, colocou para dentro, virou uma cena de vídeo cacetada, isso aí. Virou um meme. Eu acho que o Felipe Alves é jogador de time mediano. Tanto que o Fluminense tentou contratar aquele uruguaio, né? E não deu certo. E a vinda dele é um voto de confiança do Fernando Diniz. Porque quando ele teve a chance de jogar em um time grande, foi o São Paulo, ele não correspondeu. Vamos lá. Ele era o titular do Audax, do Fernando Diniz, quando foi vice-campeão paulista. Só que o vice-campeão paulista não foi ele, foi o Sidão, que depois veio para o Botafogo e também não correspondeu. O Felipe Alves jogou com o Diniz em 7, parece que o Fluminense é o 8º clube em que eles jogam juntos. É um jogador de confiança. Mas eu acho que não é goleiro para time grande. E eu preferia investir nos 2 meninos, na ausência do Fábio. Porque o Vitor Eudes veio o ano passado, fez toda a base, salientando que hoje nós temos também o melhor treinador de goleiros do Brasil, que nem no Fluminense nem é treinador de goleiro, ele é coordenador do treinamento de goleiro. Ele pega do profissional até o Xerém, que é o Flávio Tênis, que os botafoguenses reclamam até hoje de terem demitido. Agora, bom para nós. O treinador de goleiros do Fluminense, Marquinhos, é muito bom treinador também.
Mas a chegada do Flávio Tênis elevou o patamar da preparação dos goleiros do Fluminense. Inclusive para o próprio Fábio, que melhorou muito em jogar com os pés. Verdade. O Fábio hoje é um goleiro muito tranquilo. Mas nós temos que preparar o futuro. Nós não sabemos se o Fábio joga 2025. Pois é. A gente tem que ter um goleiro. O Fluminense tentou o uruguaio, né? Não conseguiu. Então, isso prova que está atrás de um bom goleiro. Aí é um lugar que tem que gastar. A gente tem que ter dinheiro para gastar. Porque o goleiro tem que chegar e jogar. Nós sofremos muito com os Murilos da vida, com os Fernando Henrique. Fernando Henrique, pelo menos, foi criado lá. Nós sofremos muito com goleiro, gente. Quantas decisões ou semifinais nós perdemos por causa de goleiro? Eu já, no nosso grupo aí, quando o Fábio chegou, eu falei, abemos goleiro. Porque o Fábio não é um goleiro espalhafatoso. O Fábio é um goleiro sereno. Ele não faz de muita eficiência. Assim, ele não faz ponte, né? Ele é bem colocado. Ele tem visão. Ele tem visão. 3 de abril, estreamos na Libertadores. Fora de casa. Expectativa alta. Principal objetivo da instituição Fluminense Futebol Clube para 2024. Expectativa lá em cima pelo bicampeonato. 18 de março, o sorteio da fase de grupos. Os 4 clubes que faltam a ser definidos serão definidos na semana que vem, né? Uhum. O primeiro jogo é hoje. Hoje, 9 horas. E depois, na quarta-feira que vem, se decide os 4 que faltam. O Fluminense está no pote 1, grupo 1, como campeão, é o cabeça de chave número 1. Então... E preocupa a Libertadores? Eu acho que até a final não preocupa, não. Até a semifinal não preocupa, não. Só preocupa a final, lá na Argentina. Eu acho que essa já tem dono. Estou falando isso há 5 anos. Eu acho que a final tem que ser com um time que não seja argentino, que senão vai ser difícil. Vou te dizer o que me preocupa, a arbitragem. Isso me preocupa muito. O que me preocupa na Libertadores hoje é a altitude. É a altitude. A arbitragem... É um sofrimento. A arbitragem com VAR, assim, dá para tocar. Aí vocês tocaram no assunto e eu vou voltar lá atrás. Imaginem como era a Libertadores nos anos 60. Para o Santos de Pelé, depois de ser bicampeão, desistir de jogar a competição. Nós não queremos jogar essa competição mais. Era com pedra na mão. Se nós, nos anos 80, nenhum recurso, vimos pedra, vimos carabinieres, né, com escudo para poder bater o escanteio. Imaginem na década de 60, que não tinha a televisão para proteger. A televisão passou a proteger a partir de 81, com o advento de Flamengo. A Globo se interessou pelo produto e começou a transmitir. Isso minimizou. Mas agora, com o VAR em todas as partidas, que isso começa a acertar. Mas há 3 anos atrás, nós tivemos briga campal entre River e Boca e a final da Libertadores teve que ser jogada no Santiago Bernabéu, verdade, na Espanha. Então, é um torneio complicado, mas melhorou muito a qualidade. E vão fazer tudo para tirar o torneio dos brasileiros, porque se não tiver uma ajuda externa, vai dar clube brasileiro de novo. Então, o que vocês estão me falando, então, a gente passou pela temporada, então não temos preocupação, nós estamos bem, já sabemos, então, resumidamente, que em abril a gente vai estar engrenado, até lá ainda está se preparando, o Cano ainda está se preparando, né? Ou seja, a partir de abril a gente decola, é isso? Eu vou soltar outra pérola aqui. Cano começa a temporada dele no sábado. Se Deus quiser. Robertinho, você acha que o Thiago Silva já pode ser inscrito na primeira fase da Libertadores? Não pode,
Mas a Só quando inscrição sai no bis. a inscrição da Libertadores vai até mais à frente. Então, não é preocupação. Essa também não é a preocupação. Não. O Thiago Silva pode ser inscrito na Libertadores. Eu acho que até o início. Agosto, né? Início de agosto. Eu acho que é 26 de julho a data limite. Por causa da janela europeia. Então, muita gente vai trazer jogador de lá. Tem. O Internacional conseguiu uma antecipação da vinda do Borré, né? O Werder Bremen liberou, mas também seria um jogador para junho. Ô, Charlinho, fizeram uma grande festa para o Borré, jogador nota 6. Agora, Charlinho, que presentão essa informação aqui para gente, hein? Guarda, primeira mão, hein? Guarda, porque depois, quando for furo de reportagem... do canal Unido e Forte pelo Flu. Robertinho, já é furo, já. Já é furo. Isso vai estar no ar, todo mundo vai saber já. Aí depois vou ter que falar. Por favor. Tem que dar crédito. Não, o primeiro a dizer foi quando nosso PVC chamado Roberto Espíndola. Roberto Espíndola, nosso PVC, hein? Dê-lhe os devidos créditos. Agora, Robertinho. Fale. Teoricamente, aqui seria a nossa despedida, mas a gente não pode despedir sem você contar sobre a sua história. Você chegando vazio, depois feliz com tudo lotado e depois em êxtase. Conta pra gente, Robertinho. Bom, ao chegar nas redondezas do estádio, você já sentia o clima. Uma torcida ordeira e muito confiante. Tá? Não tinha o desespero de um jogo ia ser difícil, respeitando o adversário, mas o Maracanã foi assim, o aval, a torcida do Fluminense avalizou o elenco. Nós confiamos em vocês. Quando os jogadores entraram para o aquecimento, eles já sentiram o clima. E pela primeira vez em 76, desde 1976 que eu frequento o Maracanã, eu vi a torcida do Fluminense cantar o tempo todo, sem reclamar em momento nenhum. A hora que errava, a pressão vinha. E a pressão aumentava em cima dos jogadores. Era impressionante quando o goleiro da LDU começava a demorar. As vaias saíam. Justamente. Aí os jogadores do Fluminense iam na arbitragem. Então, quem marcou a LDU... É impossível ficar indiferente, né, Robertinho? Exatamente. É impossível o jogador ficar indiferente, né? No meu caso, por exemplo, mesmo eu analisando para poder trazer alguma coisa para o nosso canal, tentando ser profissional, não dava. Não dava. Então, existiu alguma coisa, mas não dá. Tanto é que eu ia mandando as coisas para o Carneiro para ele tentar selecionar. Mas selecionei bem as fotos com os 3 momentos? 3 momentos legais, muito legais mesmo. E outra, o jogador, na hora das 3 substituições, na hora do gol do Arias, e depois na hora das 3 substituições, a torcida viu confiança no elenco. E quando o John Kennedy foi expulso, o Fluminense não ficou com 10. Porque a torcida empurrou. E os jogadores sentiram isso. Legal. Como o Diniz falou na entrevista. Vem, cara. Quando a torcida do Fluminense está assim, confiante e apoiando, é diferente. É muito diferente. Então, foi uma experiência assim, muito legal mesmo, de você sentir. E outra, senhoras, famílias. Não teve confusão. Eu cheguei a mandar um vídeo para vocês, no finalzinho eu parei. A fidalguia, né, Carneiro? Na parte de baixo. Muita gente descendo e muitos pais com as filhos e filhas pequenas no ombro, descendo a rampa. Aí eu comecei a filmar, ainda botei assim, torcida pequena. Demorou pra caramba para acabar. Foram 56.050 pagantes,
61 mil presentes no Maracanã. Porque Bonito. o isolamento à torcida adversária é muito grande. E nós estávamos falando de Libertadores. Uma das coisas que foram comentadas, nós fomos comentando durante a viagem para o Maracanã. No Maracanã, qualquer torcida adversária tem um espaço igual à torcida do Fluminense ou do mandante brasileiro. No caso, quando for contra o Flamengo vai ficar no setor norte. A torcida adversária vai ficar no setor sul, mas reservado e com conforto. Nos outros estádios, não. Eu não vou nem falar de La Bombonera. A La Bombonera o local onde fica o visitante é lá em cima, imprensado, num lugar com cerca de arame farpado na ponta. O banheiro tem latrina, não tem vaso sanitário para o visitante. Então, não tem conforto em nenhum estádio, nem no Monumental de Nunes, que é hoje o segundo melhor estádio da América. E é até hoje o maior do que o Maracanã em capacidade de público, depois da reforma. Né? Não, Monumental de Nunes na Argentina. Onde provavelmente vai ser a final da Libertadores. A final vai ser em Buenos Aires. Não está definido o estádio ainda. Por quê? Se for um clube argentino contra qualquer outro clube, Monumental de Nunes. Se forem dois clubes brasileiros, Monumental de Nunes. Se for um Independente Del Valle contra um clube brasileiro ou um clube do Uruguai, por exemplo, será num estádio menor. Porque não vai ter como encher. A Conmebol não quer a final com estádio vazio, igual aconteceu, por exemplo, na final da Sul-Americana entre LDU e Fortaleza. Então, esse é um cuidado da instituição. Bacana, tem razão. Há uma outra situação aqui também que pode ser tanto quanto exclusividade nossa. O Mário Bittencourt, com essa história do Fred ser o diretor de assuntos estratégicos, tem feito um trabalho muito legal de aproximação e relacionamento com a Conmebol. Tanto o Fred quanto o Paulo Angione. O Paulo Angione mais nos bastidores, mas o Fred indo lá. Justamente para evitar problemas de arbitragem. Não adianta você ficar batendo malho na arbitragem. Você tem que trazer a instituição para você. Por favor e muito obrigado, cabe em qualquer lugar. Então, desse jeito que o Fluminense está se tornando protagonista. Fidalguia cabe em qualquer lugar. Fidalguia. Na acepção da palavra. Meus amigos, eu quero agradecer a vocês a esse encontro maravilhoso. Já estamos com 53 minutos. E a gente fala com tranquilidade, devagarzinho, né? Sem atropelo. E olha, já consumimos 53 minutos. Agradecer a vocês por mais uma vez a gente estar aqui junto. Robertinho, seja muito bem-vindo. Que bom que hoje você conseguiu vir. Já comemorou bastante, né? E sábado que vem a gente se encontra de novo para falar do pré-jogo, né? Que é 9 horas da noite, né? Uma última pergunta, Robertinho. Você acha que o Lucumí está pronto para substituir o Douglas Costa? O Charles, eu não vi jogar. Não acredito que o Diniz coloque ele num Fla-Flu. Esse rapaz vai entrar em jogos menores para... é mais fácil ele colocar um menino da base, um Isaac, do que colocar o Lucumí. Eu acho que a primeira opção dele no Fla-Flu será o John Kennedy e depois o Marquinhos. Ele não vai queimar o garoto. Acho que ele vai entrar com o Keno, né? Aí não há provável substituição. Não vai ter surpresa. A minha única dúvida na escalação do Fluminense é Lima ou Alexander.
Você acha que ele não vai improvisar o Renato Augusto na segunda volância? Não vai, ele não... Ele fez isso uma vez e deu ruim, né? Ele já fez uma vez e deu ruim. Gente, não deu nada certo. Acabou a brincadeira. Tudo que tinha que testar foi testado. O único que poderia entrar nessa história aí seria o Gabriel Pires. Mas também ainda não está... Entrar na concorrência. Mas o mais sensato seria o Alexander. Mas eu estou apurando aqui, mas eu acho que ele vai de Lima. Espero que ele escolha o Alexander. Eu, particularmente, espero isso. Eu também. Mas... Ok, meus amigos. Teve uma enquete hoje, eu não vi o resultado que a torcida do Fluminense fez para... A escolha, né, do substituto. Para a escolha do substituto do André. Eu confesso que eu não vi, mas teve uma enquete. Eu também não vi. Também não vi. Mas beleza, meus amigos. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Unido e forte pelo Flu. Saudações tricolores. Saudações tricolores. E saudações Obrigado pela companhia. Um abraço. Falou. Abraço. Tchau, tchau.